Olá, meu amigo e minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de Santos. É o seguinte, vamos falar sobre a negociação do Adrielson, né? Que praticamente o Santos está desistindo porque o Lyon divulgou os valores para poder liberar o jogador e assustou o Santos. E vamos falar também sobre duas renovações de contrato, uma que está gerando polêmica e muito mais. Antes, se inscreva, ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal e também dá o hype no vídeo aí, que também é importante. Então, bora lá, vamos falar de Santos. Primeiro, eu começar falando sobre contratação, né? Porque todo mundo tá falando, o Santos não contratou ninguém nessa janela. Gente, mas essa janela aqui que estava aberta é uma janela curta, né? Que praticamente se encerrou hoje, no dia 10, né? Tanto que o Fluminense, em cima da hora, contratou o Soteldo. Porque é uma janela que foi aberta mais para os times do Mundial aí se reforçarem, né? Não é uma janela que você tem tempo para negociar. Então, o Santos não contratou ninguém porque não deu tempo. Mas a janela vai abrir sim no mês de julho, né, e agosto, aí sim que é aquela janela que você tem tempo e também aonde os clubes praticamente se reforçam mais. E o Santos está tentando a contratação do Adrielson, que a gente falou, ex-jogador do Botafogo, né? Só que hoje o Santos praticamente já descartou a contratação do Adrielson, tá? Porque o Lyon, que é o dono dos direitos federativos do Adrielson, divulgou os valores para liberar o jogador para qualquer clube, porque tem 3 times interessados: Grêmio, o Santos e o Cruzeiro, tá? 3 times querem o Adrielson. E aí o Santos já vem tentando sondar há algum tempo, só que hoje o Grêmio, que também estava tentando contratar, saiu do negócio, tá? Porque o Grêmio estava negociando com o Lyon e foi informado pelo clube francês que para liberar o atleta, o Lyon descarta qualquer hipótese de empréstimo. Então está descartado o empréstimo. Não vai emprestar para o Grêmio, nem para o Santos, nem para o Cruzeiro, nem para ninguém. Até porque o jogador estava emprestado. Então acho que eles viram que o empréstimo não surtiu efeito para valorizar o atleta. Então acho que eles entendem que está na hora de vender. E eles pedem 10 milhões de euros para liberar o nosso querido Adrielson. 63,5 milhões de reais. Aí o Grêmio assustou na hora, falou, ô louco, já avisou que não tem interesse, saiu do negócio. O Cruzeiro a mesma coisa. O Pedrinho BH estava conversando com os franceses, inclusive com o Textor, né, para levar o Adrielson para lá. Mas quando o Textor falou que quer 10 milhões de euros pelo Adrielson, o Cruzeiro também já disse que está descartada a negociação. O Santos, através do Alexandre Matos, também tem interesse, né? O Santos não disse ainda se praticamente está descartado ou não, mas se o Grêmio descartou, o Cruzeiro também, o Santos também vai, porque o Santos não tem condição de comprar um jogador por 10 milhões de euros, ainda mais um zagueiro. Entendeu? Então, o que o Lyon tá dando a entender? Que eles querem recuperar o dinheiro investido. Mas por 10 milhões de euros, aqui no futebol brasileiro, não vai vender. Porque esses valores para zagueiro aqui, ninguém vai comprar. Entendeu? Então, o Cruzeiro descartando, o Grêmio descartando, abre mais espaço para o Santos. Mas por esses valores, a gente já praticamente hoje, então, vai descartar a contratação do Adrielson, porque não tem como, né? E o Santos aí vai ter que buscar é, outras, outras opções no mercado de zagueiro. Porque contratar o Adrielson por esses valores, a gente sabe que não vai rolar. Infelizmente, eu acho ele um bom zagueiro, daria certo no Santos, mas depois que o Lyon divulgou que não quer negociar por empréstimo e por 10 milhões de euros, eu já estou descartando, já descarto o Adrielson no Santos, beleza? E aí, o Santos também trabalha com a possibilidade de renovar contrato de 2 jogadores da base, né? Jogadores jovens. O primeiro é o nosso querido Rian. Uns fala, é Rian mesmo o nome dele, né? Uns fala Ian, outros fala Rian, mas eu acho que é Rian mesmo o nome dele correto, né? E o Alexandre Matos já está agindo nos bastidores, então, e ofereceu um contrato para o Rian até 2027, pela renovação de contrato, tá? E essa é uma prorrogação longa, né?
Seria aí um contrato mais bom para ele, bom para o Santos também, que segura o jogador, né? E no caso, o dirigente já resolveu essa questão e inclusive já está buscando a solução, tá? E o atleta está vinculado ao Santos, mas o Santos quer aumentar esse tempo de contrato, porque o Santos quer se precaver, né? Vai que o menino uma hora tem uma oportunidade e começa a jogar bem, aí aparecem os clubes europeus ou os clubes brasileiros mesmo aí querendo levar, né? E a diretoria do Santos ofereceu então esse novo contrato para renovar até 2027, alterando as metas e propondo uma prorrogação desse vínculo. Então, as metas a gente já sabe, né? Jogar tantas partidas, se tiver alguma convocação, acho que talvez para as categorias de base, aqueles gatilhos no contrato, então, e aumento de salário para o jogador também, né? A gente sabe disso. Então, o Santos espera que ele assine esse contrato, né? Está aguardando e que aí o Santos se sinta mais seguro. Ele teve uma consulta já do Portland, né, que é um time dos Estados Unidos, e o Santos espera que consiga segurar, aguardando apenas o departamento jurídico resolver o que for preciso. Então essa proposta já está em mãos, né, e o Santos aguarda que ele diga sim, e aí ele continue no Santos, aí o Rian, jogador que ainda não teve tantas oportunidades, mas ele tem qualidade. Né? Se caso o treinador dá uma sequência de jogos para ele, como deu para o Souza, por exemplo, eu acho que ele vai se destacar. Esse menino é bom, tá? E então vamos esperar para ver se o Santos consegue fechar esse contrato o mais rápido possível com o Rian e o Santos consiga segurar o jogador aí, beleza? E também queria falar sobre uma outra renovação. Essa tá gerando uma polêmica aí, né? Que a gente pôde ver, que saiu no GE hoje, né? Que o Santos propôs a renovação de contrato para o Andrei Quintino, jogador que na verdade sempre apareceu como um atacante, né? E na sua carreira, quando começou a jogar na base, depois ele tem 22 anos já, o Andrei Quintino, né? E no caso ele foi, depois da chegada do Kleber Xavier, reintegrado. Mas como assim reintegrado, né? O Santos renovou o contrato de Andrei Quintino até o fim desta temporada, até dezembro. O novo vínculo do atacante foi publicado nessa já última segunda-feira, ontem, né? No Boletim Informativo Diário da CBF, o famoso BID. O que havia adiantado que o Peixe iria estender o contrato de Quintino em maio. O antigo vínculo do jogador iria terminar no fim de julho. E aí o Santos renova até dezembro, então. O Andrei Quintino chegou a ser procurado pelo Guarani, clube comandado por Marcelo Fernandes, ex-auxiliar do Santos. A proposta era definitiva, com o atacante seguindo para o Bugre após o fim do contrato com o Peixe. Entretanto, a diretoria não só vetou a ida do atleta para a equipe de Campinas, mas ofereceu a renovação de contrato até dezembro. Cara, formado nas categorias de base do Santos, o Andrei Quintino ainda não chegou a disputar nenhuma partida oficial pelo time profissional, né? E nos últimos 2 anos ele chegou a ser emprestado, a gente lembra, né? Para o Ituano, não fez nada lá, no 15 Piracicaba também, Juventus da Moca e o Inter de Limeira. Além de atacante, o jogador também chegou a ser testado na lateral direita. A gente lembra quando ele foi, colocou alguns jogos dele na base de lateral, né? E ele foi o titular da posição na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022, quando o Peixe perdeu a decisão para o Palmeiras. Em 2024, sem espaço no time profissional, ele reforçou o time da B, né, na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Foram 7 jogos e 3 gols. O time foi eliminado na semifinal. Então, tá essa polêmica de que foi através do Kleber Xavier que ele foi reintegrado e tem trabalhado normalmente com o elenco. Então, essa é a notícia aí do GE, que o Santos renova a contratação desse jogador. Cara, vamos lá. Eu acho assim que o jogador tem culpa? Claro que não. Ué, ele foi lá reivindicar que ele queria ter o seu contrato renovado? Ele foi lá obrigar? Não. Se deram o contrato para ele, é porque alguém deu o contrato para ele. Alguém chegou para ele
e falou, ó, tá aqui, você vai ter um contrato renovado, né? E pronto. Então, quer dizer, ele não tá errado. Quem tá errado é quem cedeu o contrato para ele, quem ofereceu o contrato a ele. Que a gente não sabe se é o Marcelo Teixeira, se é o Pedro Martins que saiu, bem provavelmente deve ser ele, ou o Alexandre Matos, que acabou de chegar. Eu não acredito que ele já tenha tempo para propor um contrato ao Andrei Quintino até o final da temporada. Entendeu? Então, é um erro? Claro que é. Porque você vai estar renovando o contrato com um jogador que nunca jogou no profissional, praticamente. Um jogador que na base também já não conseguiu se destacar. E nos clubes que o Santos emprestou ele, nenhum ele se destacou, nenhum ele conseguiu jogar. E clubes intermediários, como a Inter de Limeira, né, o Juventus, etc. Então, quer dizer, é um jogador que provou que, assim, no Santos ele não tem qualidade para jogar. Isso a gente já sabe, já sabia da base. Então, quer dizer, erro de quem fez o contrato para ele, quem propôs a renovação para ele. Essa pessoa tem que ser cobrada. Explicar, ser cobrada. Agora, não cabe meter você ficar, né, criticando ou a família, o pai, né, do jogador, que aí você não tem como provar que foi renovado porque o pai do jogador tem um laço com o Santos por causa de ser jornalista que cobra o clube. Não sei se foi isso. Pode ser, pode. Não vou descartar também, porque vindo do Santos a gente sabe que tudo pode acontecer. Mas você tem que ver que o errado é aquele que fez o contrato para ele, ofereceu e assinou. Você entendeu? Essa pessoa que tem que ser responsável, que tem que ser responsabilizada e cobrada. Agora, acho que a família do jogador não tem nada a ver. Ele tá na dele. Pô, vou ganhar aqui mais 6 meses sem fazer nada, né? Contrato renovado, dá para ele fazer mais um pezinho de meia e depois ele vê o que ele vai fazer da vida, porque se ele não jogou nesses clubes, fica difícil. Clubes de baixa categoria, clubes, né, bem intermediários, e você não consegue jogar, aí você prova que a sua qualidade é fraca. Mas você culpar o jogador ou a família, acho que não. O culpado é o Santos Futebol Clube e as pessoas que lá estão e cederam o contrato para ele, entendeu? Então, acho que tô vendo muita polêmica, mas não temos que discutir a questão familiar. Eu acho que tem que discutir quem é que foi o responsável por isso e ser cobrado, beleza? Então, deixa a opinião de vocês nos comentários. Qualquer novidade a gente volta para falar de Santos. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. E eu fui. A gente volta com muito mais a qualquer momento.